Olá pessoal, tudo bem? Missionário Vini Silva aqui com mais um vídeo. Me mandaram aí um trechinho de mais um vídeo do Caio Fábio para que eu desse um comentário. Parece até que eu estou perseguindo ele, mas infelizmente o Caio Fábio, como eu já disse, ele perdeu o rumo, ele anda pregando contra a palavra de Deus. Eu não sei o que anda acontecendo com ele, mas ele realmente embrenhou para um lado esquerdista e ele resolveu defender a pauta esquerdista ao invés de defender o Evangelho de Cristo. E é o que eu disse, não sigam, não vejam Caio Fábio, porque se você não for firmado no Evangelho, você corre o risco de seguir os novos ensinamentos dele e isso vai te colocar contra o Evangelho, contra a palavra de Deus e contra Cristo. Vamos ver aqui um pedacinho. Deixa eu... E aí eu vou comentar aqui. Vai ser um vídeo rápido aqui, né? Eu sempre digo isso e nunca é. Antes de mais nada, pessoal, se você puder contribuir aqui com o nosso ministério, com a Igreja Mundial do Poder de Cristo, que é uma igreja que está sendo realizada em casa de irmãos, mas que pretendemos futuramente esse ano voltar a ter um lugar para receber os irmãos, e para tudo na vida precisa de dinheiro. E nós não temos dinheiro. Quando eu tinha um apartamento, eu vendi e doei à igreja, mas eu não tenho mais. Então, se você puder contribuir e ajudar, e o dinheiro nós usamos no culto e guardamos também para que um dia, uma hora, a gente possa juntar aí uns 6, 10 mil, 8, 10 mil, 12 mil e alugar um espaço. Se você sentir no teu coração, o Pix está ali, ó. pixigrejamundial.com. Aliás, pixigrejamundial@gmail.com. Tá bom? Tenha certeza que Jesus vai te recompensar, porque ele sabe do nosso amor por ele, do nosso temor e da nossa obediência. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, vamos ver a parte que ele mandou, a partir de 2 horas e 37 minutos. Vamos ver o Caio Fábio diz aqui. Do Inteligência Limitada, né? Vamos lá então, deixa eu ver aqui o volume, vamos lá. A água que ele podia ter bebido, ele transformou em vinho. E por que essa obsessão da igreja em relação à sexualidade, assim? Não pode isso, gay não vai para o céu. Por que sobre essa... sexo, né? Você acha que é um tipo de controle? É um tipo de... aquele trabalho em cima da culpa? Por que eles se apegam tanto? No fim, é controle. É? A culpa é mídia, mas a finalidade é controlar. É manter todo mundo dependendo da igreja, do sacerdote. Venham até a mim, eu sei o que pode e o que não pode. Da interpretação sacerdotal ou pastoral. Entendi. Mas você vê que Jesus nunca tocou nesse assunto. Estava cheio de gente que dava bunda ali. Prostituta... Imagino que devia ter homossexual para Claro! Todas as gerações humanas produziram pelo menos 10% de homossexuais. Numa pregação, você falando do evangelho, você falar certas coisas, realmente choca, né? Porque uma coisa, quando você está no meio de amigos, no meio da família, não se deve, né? Mas aí você fala uma bobagem. Mas quando você está falando da palavra de Deus, Caio Fábio, eu não sei realmente o que aconteceu com ele, não, mas vamos prosseguir. Cadê aqui? Tem que ir lá no vídeo. Vamos lá. Você vê relatos de guerra, né? Os homens tinham os amantes. Né? César era o amante de todas as esposas e a esposa de todos os amantes. Ah, é? Era como ele era designado. O cara voltava para Roma, ó, comia tudo que é mulher de senador, de não sei o que. Agora escolhi o soldado mais gostoso. Mais viril. Tanto... Olha, eu sou historiador, viu? Estudei muito essas coisas aí, nunca ouvi falar, nem no meio acadêmico, que isso tudo muito dessas coisas é mito, viu, pessoal? Alexandre o Grande era um homossexual
que tinha relações com vários homens. Da onde esse pessoal tira isso? Eu não sei. Porque na história não existe isso, não existe documento nenhum dizendo isso. Aquiles também, e o próprio César, isso tudo é mito, gente. Não tem nenhuma fonte primária, não tem nenhum documento, não tem nada que dê a entender ou que possa provar que esses homens conhecidos, outros guerreiros ou generais, eram homossexuais, ou se eram que tinham muitos amantes. O único que a gente vê que a história tem alguma coisa seria Nero, seria alguns papas também, né, que a história comprova, mas César não tem nada disso, não. Aí já vai da imaginação da pessoa. Para ele comer o soldado como um soldado pegar ele. Então, eu acho totalmente desnecessária essa maneira mundana com que ele anda falando já há algum tempo, Caio Fábio. É a isso que se chamava de fornicação, de tudo que não prestava. No Novo Testamento, nos Evangelhos... Tem alguns trechos que o pessoal usa, né, para condenar. Nos Evangelhos não, porque Não? Jesus não diz absolutamente nada sobre homossexualidade. Ah, é? Não usa nenhum. Jesus não. Você vê Paulo, que era um cidadão romano, judeu, cidadão romano, criado como fariseu, e que ele diz que quando ele usa a expressão de que os efeminados não entrarão no reino dos céus, por aquela lista ali, ninguém entra também. Porque quem está mais junto com os efeminados? Os irados também não entram, os zangados também não entram. Ou seja, o que ele está dizendo é que ou é graça ou você está fora. Entendi. E Jesus não disse nada sobre isso. Sabe o que eu acho gozado? Quando interessa a ele, ele usa muito as cartas de Paulo. Aliás, quase todas as lives do Caio Fábio, ele fala de Paulo, ele usa Paulo e ensina Paulo. Agora, quando Paulo fala sobre o homossexualismo, aí ele vem com essas desculpas, não é de Deus, é Paulo. Quer dizer, então ele já chegou nesse ponto de que a Bíblia, para ele, tem coisas que interessam a ele, tem coisas que não interessam. E ele anda defendendo há muito tempo o homossexualismo. Há muito tempo. Vamos ver o que diz nesse versículo que ele está falando, que é lá, eu vou botar para vocês aqui, ó. Vou botar aqui não tem como botar, né? Mas eu estou aqui com ele em grego, pessoal, tá? Então, é claro que eu não leio o grego, mas primeiro aos Coríntios 6:9, a carta de Paulo à igreja de Corinto, ele diz: ou não sabeis que aqui eu tenho a palavra em português e ao lado tem em grego. Então, está traduzido direto do grego. Então, o que eu vou ler aqui é a tradução literal do grego, porque esta carta, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Então, a pessoa injusta ela não vai herdar. E aí ele continua: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, aqueles que se prostram diante de imagem, nem os adúlteros, todo mundo sabe. E aí ele vem: nem os efeminados. A palavra para efeminado, não leio o grego. Então ele diz: nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Então, pessoal, ele está dizendo bem claro: efeminados e sodomitas não herdarão o reino de Deus, ou seja, os gays passivos e os gays ativos. Efeminados seriam aqueles homens que se deixam possuir por outros homens, ou gays que se deixam possuir por outros gays, porque um homem que possui um gay, ele é gay também, né? E sodomita, aquele que pratica o sexo anal, seria homossexual ativo. E não é só sodomia, não é só o sexo anal de um homem no outro, também numa mulher. Sexo anal é condenado pela Bíblia. É a sodomia. Então, isso é o que a Bíblia diz. Aí vem o Caio Fábio e diz assim: mas foi Paulo que falou.
Mas Paulo não era um apóstolo de Cristo? Não foi o próprio Senhor Jesus Cristo que escolheu Paulo e levantou Paulo para pregar o Novo Testamento? Então, quando lhe convém, Caio Fábio, você usa as cartas de Paulo. Quando não lhe convém, porque você resolveu fazer parte da agenda globalista esquerdista e ser a favor de tudo que é pecado, aí você nega Paulo, não, dando a entender que Paulo era só um homem que estava dando somente a opinião dele. Mas eu quero que vocês leiam depois, anote aí, procure ler, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro 1, lá no versículo 20, 2 Pedro 1, 20, diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então, aí eu já quebrei o Caio Fábio. Ou seja, quando Paulo fala isso, na interpretação particular dele. A Bíblia diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação ou interpretação. Aí no versículo 21 diz assim, porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Caio Fábio, quem falou que o efeminado, o gay passivo, e o sodomita, o gay ativo, ou que pratica sodomia, não vai entrar no reino de Deus, foi o Espírito Santo de Deus. E não foi um pensamento de um homem. Então você está errado, Caio Fábio. Você está lutando contra a palavra de Deus. Você vai ter muito que responder diante de Deus, Caio Fábio. Deus vai te perguntar, por que você, sabendo que toda a Escritura foi inspirada pelo meu Santo Espírito, você a negou? Você dava a entender que era apenas a opinião de um homem. Eu lamento por você, Caio Fábio, porque você começou bem, como diz as Escrituras, mas está terminando mal. E se você continuar assim, indo de encontro à palavra de Deus, o que é pior, pregando o contrário, e muitos homens se tornam gays e rapazes, adolescentes, e vem você falando, dando o seu aval sobre essas coisas e dando a entender que não é problema, que Jesus não falou, então ele não está preocupado com isso, você está jogando aí milhares de pessoas no inferno, Caio Fábio. Você vai responder também pela vida dessas pessoas, isso é muito grave. Então, 2 Pedro 1,20 é bem claro, que nenhuma escritura, nenhuma profecia, nenhuma palavra foi dada por particular elucidação e interpretação de homem algum. Mas tudo o que eles falaram primeiro porque eles eram santos de Deus, segundo, foram sempre, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Ou seja, quem recitou a Bíblia, as Escrituras, foi o Espírito de Deus, e quem escreveu, e usando a mão deles, foi os apóstolos santos de Deus. Então você está errado, Caio Fábio. E a Bíblia é bem clara. Lá em Apocalipse 21, repete-se também. Os gays não herdarão o reino de Deus. Você tinha que pregar o amor aos homossexuais, mas ensinar eles para eles orarem, clamarem a Deus, procurar ajuda para se libertarem deste pecado que tanto Deus abomina. Porque lá no Velho Testamento, Deus chama um homem que se deita com outro de abominação. Então você está conduzindo pessoas ao inferno, Caio Fábio. Isso é muito grave. Vamos lá. As prostitutas ou a meretriz, ele acolheu, elas se sentiam em casa, elas o acolhiam e ele ia, ele as amou e as fez discípulas dele, ele ensinou os discípulos dele a não serem intolerantes com ninguém, agora apanhou até não poder mais. Tem o lance do atira a primeira pedra. Não, e a coisa dos fariseus que diziam ele come com prostitutas, ladrões, meretrizes, se diverte, faz os caras rirem e tudo mais. Agora, devia ser muito louco acompanhar esse cara, né? É uma vida insuportável. Viver Jesus hoje já torna você um cara insuportável no meio religioso.
É verdade. Quanto mais a minha vidinha vai chegando mais próxima das práticas dele, a minha liberdade alcança o que ele ensinou, mais os religiosos ficam alucinados, porque isso relativiza o poder da religião. Então, Vamos lá. Quer dizer, então, que se para de pregar Jesus porque os pecadores vão ficar chateados e tristes, Caio Fábio, é isso? Então, para você, não podemos falar porque vai entristecer os gays. E aí você está a favor dos gays em detrimento da palavra de Deus. Você está a favor dos pecadores em detrimento da palavra de Deus. Nós devemos mesmo acolher a todos, mas não para mantê-los no pecado, e sim livrá-los do pecado. O servo de Cristo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é chamado para libertar as pessoas do pecado e não para bater palma para o pecado delas, passar a mão na cabeça e dizer, está tudo certo, continue, porque eu sou um cara legal, sou teu amigo e Deus entende, e nós somos moderninhos, e por sermos moderninhos, o evangelho tem que se adequar a nós, e não nós ao evangelho. Então, agora, Cristo tem que se adequar aos pecadores de hoje em dia, e não ao contrário. Você está se tornando um perigo, Caio Fábio, um perigo. E outra coisa, Jesus acolheu as prostitutas? Acolheu, mas não foi para manter as prostitutas. Quer um exemplo aqui? Olha aqui, ó, João 8. Vamos ler João 8? Diz assim, ó. João 8, a partir do versículo 4. Disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então, para começar, a Maria Madalena ela não era prostituta, ela foi pega em adultério. E diz assim, Moisés nos ordena, a lei ordenava que elas fossem apedrejadas. E perguntaram a Jesus, o que o senhor fala sobre isso? E diziam eles, tentando para terem do que acusar. Jesus, porém, inclinando, começou a escrever no chão com o dedo. Muita gente não sabe por que Jesus escreveu no chão com o dedo. Né? Você não vê ninguém dizendo o porquê disso. Eu vou fazer um vídeo depois, fica ligado aí, se inscreva no canal, acione o sininho que eu vou mostrar para vocês o que Jesus estava escrevendo na areia. Aí muita gente está falando aí, isso não está na Bíblia, ninguém está assim. Da mesma forma como eu tenho um vídeo aí mostrando a data que Jesus realmente nasceu, que não foi 25 de dezembro, e está na Bíblia também. Mas como é que nunca você falou e nunca ninguém falou e você é melhor do que os outros? Não, é porque eu estudei a Bíblia, estudo. Aliás, agora aí, eu vi um vídeo aí, acho que foi o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, o Pozella também, mas o Pozella errou. Rodrigo Silva também dizendo aí, só que eu vê meu vídeo, compara a data, que você vai ver que é muito lá atrás. E eu vou dizer para vocês o que Jesus estava escrevendo ali na areia. Bom, aí diz aqui, mas insistiu em lhe perguntar, e ele ergueu e disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, para começar aqui, não é que Jesus acolhia as prostitutas, as adúlteras ou adúlteros para continuarem, não. Primeiro, ele deu um chega para lá nos pecadores, porque um pecador não pode acusar o outro. Uma pessoa que vive no adultério não pode acusar uma adúltera, isso é hipocrisia. Então, esse é o primeiro ensinamento. Depois ele diz assim, quando ouviram isso, foram saindo um a um, começaram pelos mais velhos até o último, ficou só Jesus e a mulher de em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então eu também não te condeno. Agora, olha o que ele diz. Vai e não peques mais, Caio Fábio. Jesus acolheu a adúltera, mas ordenou a ela, vai e não peques mais. Então é uma ordem que o Senhor nos dá. Eu vou acolher você com o teu pecado, mas vou te livrar do pecado, e não é para você continuar no pecado, é para você ser transformado num novo homem, numa nova mulher. Agora vai e não peques mais. É isso, Caio Fábio. Então nós temos que acolher os gays? Temos, para que ele não continue sendo gay. Temos que acolher as lésbicas? Temos, para que ela não continue sendo lésbica. Temos que acolher os adúlteros, as adúlteras? Sim, para que eles não continuem mais sendo adúlteros. Evangelho é mudança de vida, é renovação de mente, é renovação de alma. Você está errado, Caio Fábio. Meu Deus, o que está acontecendo com você? Parece que está a serviço do inimigo.
pregando o que é errado. Jesus ele manda acolher o próximo, mas ele não manda acolher o pecado que o próximo pratica. A Bíblia diz lá em Isaías 39 que é justamente o pecado que faz separação entre Deus e os homens para que Deus não escute a oração do homem. Então, como é que agora eu vou acolher uma prostituta na minha igreja, um gay, uma adulta, e vou dizer, não, tá tudo bem, tá tudo certo, senta aí, Jesus é amor, ele abraça todo mundo, alegria, continua aí no teu pecado, que Jesus chama. Não é assim, Caio Fábio, você sabe que não é assim, você está errado. Sabe, a minha oração é que Deus toque no seu coração e você volte a ser quem você foi no início. E eu continuo dizendo, não ouçam, não sigam Caio Fábio, somente se você é novo de evangelho, porque você vai se corromper com esse novo estilo de pregar que ele já vem fazendo de uns 15 anos ou 20 para cá. Tá bom, pessoal? A verdade é essa. Tá aí, vejam lá, João 8, a partir do versículo 1, vai lendo, que é o caso da adulta. Depois você vai em 1 Coríntios, lá 9,6, que vai dizer sobre os pecados que levam ao inferno. Depois você vai em 2 Pedro 1,20, que vai te mostrar que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que eu falo aqui, o que eu refuto, eu dou os versículos do Novo Testamento, para que não haja dúvida, para que não seja briga de palavra de um palavra de outro. Eu aqui não estou brigando com ninguém para ser mais entendedor de Bíblia ou menos mais inteligente ou não. O que eu faço das minhas palavras é uma única coisa, repetir versículos bíblicos. Eu não acho nada, eu não sei nada. Eu sei aquilo que a Bíblia me ensina. Então, jamais eu vou dar uma de Caio Fábio. Não, agora eu sou de esquerda, a favor do socialismo, sou a favor do casamento gay, sou a favor da maconha, afinal de contas não faz mal a ninguém, pode se beber, não tem problema nenhum, porrezinho, até bonitinho, eu só tomo um porre, olha coisa bonitinha, né? Vamos apoiar o Lula. Não, evangelho não se associa com esse tipo de coisa. Infelizmente, aquilo que eu já falei em outros vídeos, Caio Fábio está se tornando um amigo dos pecadores, mas no pior sentido. Não é para ganhar confiança e levá-los a Cristo, mas sim para que eles continuem no erro. Tá aí, você acabou de ver um linguajar chulo que a Bíblia proíbe. Sabe, quando se prega o evangelho, você tem que ter respeito pelo evangelho que você está pregando. E, infelizmente, está ficando duro ouvir qualquer coisa do Caio Fábio para confirmar ou refutar, porque está difícil de ouvir mesmo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu volto daqui a pouco com outro vídeo. Fiquem todos na paz, Vanessa. Obrigado.